Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Bem, Tudo jóia. Boa noite, professora. Seu cabelo, Evelyn. Boa noite, Wallace. O Wallace tirou a barba, a Evelyn pintou o cabelo. Que bom. Tirei para lavar. Pessoal, eu vou começar então a nossa aula. A gente tem bastante coisa para falar hoje sobre afogamento. Só para iniciar, então, a nossa aula já está sendo gravada, tá bom? E a gente vai começar falando aí um pouquinho sobre afogamento, que foi o que nós falamos, né? Bem resumido, há 2 semanas atrás, e semana passada também eu dei esse resumo para vocês lerem sobre o afogamento. Alguém conseguiu ler sobre isso? Alguém conseguiu ver o material que eu mandei? Sim, não? Não, eu não consegui olhar, professora. Hoje eu não consegui. Tá, tudo bem. Vamos lá, então, eu vou compartilhar, então, a minha tela com vocês. Lembram desse material aqui? Vocês conseguem ver a minha tela, gente? Consigo. Sim. Tá. Eu pedi, então, para vocês darem uma lida, né, nesse material. Então, a gente vai falar hoje sobre afogamento. É uma causa muito comum de urgência e emergência, que chega para a gente principalmente na época aí do verão, né, lá para setembro, né, que eu acho outubro, novembro, né, que realmente começa, e dezembro principalmente, dezembro, janeiro, meses de férias também. Então, aqui é da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, é bem legal. Claro que, se alguém leu, vocês devem ter percebido que lá no final do material, ele pede para fazer o boca a boca na parada cardiorrespiratória. Vocês aprenderam que a gente só pode fazer isso se a gente tiver a máscara. Se a gente não tiver a máscara, o anti-refluxo, a gente não pode fazer isso, tá? Então, a gente tem que desconsiderar isso. Ele é um manual que ele não está desatualizado, ele é de 2019, mas essa parte dele lá no final, por favor, desconsiderar. Vai seguir o que nós conversamos em sala de aula, quando nós tivemos a parte de ressuscitação cardiopulmonar. Então, se é um atendimento, né, num clube de campo, numa piscina, no condomínio, enfim. Se eu não tiver a máscara, eu só vou fazer a massagem. Claro que aí eu já vou ter chamado socorro, tudo mais, certo, gente? Alguém viu isso no material? eu vi, professora. Ah, ótimo. Aí você já falou assim, tem alguma coisa errada. Bom, eu vou deixar a tela assim. Deixa eu ver aqui se eu aumentar. Eu vou deixar a tela assim que fica melhor para ver. Então, a gente tem aqui uma corrente, né, que a gente não pode esquecer quando a gente está falando de afogamento, que é o que a gente tem que fazer o passo a passo, então, quando a gente tem uma vítima aí de afogamento. Então, a primeira coisa, em qualquer doença, em qualquer trauma, em qualquer patologia, o que a gente tem que pensar primeiro é na prevenção, certo? Para que a doença não aconteça. Então, a gente tem uma corrente aqui. Então, primeiro a prevenção, né? Depois, reconheça o afogado, peça para ligar em 193. Então, a gente nunca pode querer socorrer uma vítima, independente se é afogamento, se é algum tipo de trauma, sozinho. Então, a gente sempre tem que pedir, né, socorro, sempre tem que pedir ajuda enquanto a gente vai tentando lá melhorar aquela situação e salvar aquela vítima. Então, reconheça o afogado, peça para ligarem para o 193, forneça uma flutuação, né, uma boia, alguma coisa que a pessoa possa se agarrar para que a gente consiga evitar aí a submersão, então, dessa vítima. Remova da água, se for seguro para você. Então, aqui entra o que nós também conversamos numa outra aula de ressuscitação, que primeiro a gente tem que avaliar o cenário, porque senão, ao invés de uma vítima, eu terei 2 vítimas. Eu serei uma vítima junto com aquela vítima que eu fui ajudar. E aí, em seguida, então, um suporte de vida e um hospital, né, se necessário. Então, é essa corrente aqui
que a gente vai usar sempre quando a gente fala, então, de afogamento, tá? Então, não esqueçam dela. Aí eu vou ler só algumas coisas daqui, depois a gente vai ver o material do livro de vocês. Eu não sei se vocês conseguiram ver o livro, mas eu vou dar uma explicação sobre o que vocês têm lá, tá bom? Então, o tamanho do problema nos dados de 2018, né, de acordo com o DataSUS. Então, a cada 90 minutos, um brasileiro morre afogado. Adolescentes têm o maior risco de morte. Então, desses, 47% dos óbitos ocorrem até os 29 anos. 75% dos óbitos ocorrem em rios e represas. Homens morrem 6,8 vezes mais. Porque geralmente o homem, ele não tem muito medo, né? Então, geralmente a mulher que fica, volta, não vai muito para longe. E eles gostam de represa, gostam às vezes de tomar alguma coisa, né? Bebe, vai tomar banho, enfim. O norte do Brasil tem um maior número de mortalidade. 52% das mortes na faixa de 1 a 9 anos de idade ocorrem em piscinas e residências. Isso aqui é muito comum, gente. Chega muito caso para a gente. Né? Então, às vezes, a família tem piscina em casa, mas não tem rede de proteção, não tem grade de proteção. Ou seja, não iniciou lá aquele primeiro item, que é a prevenção. E aí o acidente acaba ocorrendo, né? Então, crianças menores de 9 anos se afogam mais em piscinas e residências. Afogamento é a segunda causa de óbito de 1 a 4 anos, quarta causa de 5 a 9 anos, terceira causa de 10 a 14 anos e quarta causa de 15 a 24 anos. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem um número muito grande desse tipo de trauma, né? Desse tipo de situação, um afogamento que pode levar à morte. Então, se a gente entra com a prevenção, o que a gente não pode esquecer é que o afogamento, ele tem prevenção, né? Tem como a gente prevenir que isso, para que isso não ocorra. Então, tem como a gente evitar essa fatalidade da pessoa morrer afogada. Claro que tem alguns casos em que a pessoa pode ter uma parada cardiorrespiratória, acabar morrendo afogado, a pessoa pode ter um trauma raquimedular, ou pular numa piscina, ou sei lá, num rio, bater numa pedra, enfim, e acabar morrendo. Mas em outros casos, em que são casos mesmo de submersão, né, não sabe nadar, criança, e acaba ocorrendo essa fatalidade, a gente tem como evitar isso. Isso é bom, né? Se existe uma possibilidade de não ocorrer isso, então isso é bom. Tem como a gente trabalhar a parte preventiva, então, desse tipo de situação. Tudo bem até aqui, gente? Sim, professora. Sim. Uma das situações mais comuns é a cãibra, né? A cãibra é uma das situações mais comuns de afogamento. Eu mesmo tive. Eu estava no meio do rio. Se não fosse um amigo meu que ele era um nadador nato, eu acho que eu nem estaria aqui. Então, existem várias causas, né? Principalmente quem gosta de nadar em represa, nadar em rio, é onde ocorre mais. Por quê? Se geralmente você está numa praia, não que você também não pode morrer afogado em uma praia, mas geralmente tem os salva-vidas, você está rodeado de pessoas ali, então as pessoas vão começar a gritar, vão começar a pedir socorro, desde que você também esteja num lugar que dá para ver você. Né? Se você está em uma represa, às vezes você está sozinho, foi tomar um banho, pode acontecer de você ter uma cãibra, né? Como o Wallace acabou de falar, ninguém vai ver, não tem para quem você pedir ajuda e você acaba morrendo, né? Bom, então, crianças maiores de 10 anos e adultos se afogam mais em águas naturais, olha aqui, ó, como rios, represas, né, e praias. 44% ocorrem no verão, então de dezembro aqui a março, eu falei lá setembro, né, mas dezembro a março. Então, crianças de 4 a 12 anos que sabem nadar se afogam mais pela sucção da bomba em piscinas. Eu acho que já faz, eu não lembro, eu sou ruim assim para lembrar tempo, mas eu acho que fazem uns 5 anos, 4, 5 anos, não sei se vocês lembram o caso daquela criança que ela foi sugada pelo cabelo. Vocês lembram disso? Alguém lembra, gente? Sim, eu lembro. Então, é triste isso, né? Mas pode acontecer. Então, o tamanho do problema, né, é grande. A gente tem como prevenir, a gente tem como trabalhar isso, a gente tem como entrar com ações preventivas e educação da população.
Então, obedeça a sinalização da praia, né? Então, se tem a bandeirinha amarela, tem um médio risco de afogamento. Então, se você tem um médio risco de afogamento, você não tem que ir lá para o meio da praia, né? Algumas vezes que eu fui para a praia, eu já vi os bombeiros, né, apitando, pedindo para as pessoas voltarem, né? Tem as marcações lá, olha, não pode passar daqui, mesmo assim as pessoas teimam. As pessoas às vezes teimam até quando tem ataque de tubarão, né, nas praias, que as pessoas não respeitam. E aí, quando tem essa questão do afogamento, alerta do afogamento, então é muito comum a pessoa falar assim, mas eu sei nadar, né? Então não tem problema, essa marcação aí é para quem não sabe nadar. E na verdade não é isso. Qualquer pessoa pode sofrer esse tipo de situação, né? Então a gente tem que realmente tentar prevenir para que isso não aconteça. Então, redução de 50% na mortalidade por afogamento em 39 anos, 1979 2016, aponta caminho acertado na luta contra essa endemia. Né? Então, a população, principalmente quem mora em lugar que tem praia, eles têm bastante educação sobre isso, né? Bastante trabalhos que a população faz para que evite esse tipo de situação. Porque cada paciente, além de tudo, né? Além da família, além da questão psicológica, de você perder uma pessoa ali, de você como socorrista, você às vezes não vê a pessoa se afogando, ou você tentar tirar, não conseguir, ou você conseguir tirar aquela pessoa e não conseguir salvar. Além de tudo isso, ainda tem um custo muito grande para o país, para cada pessoa que morre afogada. Né? Então, a população vem fazendo isso de acordo com diretrizes, com normas, né, com sociedades aí, voltadas para esse tipo de situação, para que isso não ocorra. Claro que não é a questão do dinheiro, né, somente isso, não é isso. Principalmente a questão do fator humano, de você perder ali um paciente. Mas, lógico, né, igual quando eu falo para vocês de segurança do paciente. Se tem como eu prevenir aquilo, eu não posso esperar aquilo acontecer. Né? Eu não posso gastar um dinheiro numa coisa que eu sei que pode ser evitado, que eu posso trabalhar de outra forma. Então, a cada 2 dias, um turista morre no Brasil. 16% são turistas de São Paulo e 9% das mortes ocorrem com turistas na Bahia. Né? A Bahia é um dos lugares aí mais frequentados por turistas, né, no Brasil. E tem aí essa grande quantidade, infelizmente, de óbitos ocasionados aí por afogamento. Então, mais de 80% das mortes ocorrem por desconhecimento dos riscos, não respeitar limites pessoais e desconhecer como agir. Vocês lembram a morte daquele ator da Globo, que ele estava até fazendo uma novela, e ele morreu, ele estava junto com a Camila Pitanga? Vocês lembram disso? Alguém lembra? Não, eu só lembro do médico de Indaiatuba que morreu afogado. Também, né? Também, o Dr. Mário Hiroshi. Mas o caso desse ator, eles estavam gravando uma cena, eu não sei se era na Bahia, eu não sei onde era, na novela. Acho que faz uns 2 anos isso. E aí, depois do almoço, eles foram nadar. Era água doce lá. Só que lá onde eles estavam, a correnteza do rio, às vezes ela ficava mais forte, era alguma coisa assim. E ela acabou puxando ele para baixo. E aí ele não conseguiu nadar e acabou morrendo. Né? Então, por quê? Porque ele desconhecia. Depois teve o pessoal que morava ali na região e eles falaram, não, é muito comum acontecer afogamento, é muito comum isso acontecer, né? Então a gente até evita ir tomar banho lá. Mas por não conhecer os riscos, não conhecer o local, isso acabou acontecendo com ele. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. É aquele negócio de realmente respeitar a natureza. Né? A gente não pode disputar espaço com ela. A gente tem que ter esse cuidado, né, para o nosso bem, para a nossa segurança. Então, cada óbito por afogamento custa 210 mil ao Brasil. Gente, olha, se aqui em cima, né, ele fala a quantidade de óbitos que eu tenho no Brasil, né, então, imagina o quanto é gasto para a saúde com isso, sendo que isso aqui eu poderia aplicar em outra coisa se a população fosse educada. Quando eu falo educação em saúde, que eu estou falando, né? Se a população conseguisse entender a necessidade dessa prevenção, olha, eu poderia investir para esse paciente que morreu em saúde pública,
para ele, para a família dele, não perder uma vítima, né? E não pagar por uma vítima que eu perdi. Então, a gente pode melhorar isso, até com o papel de enfermeiro, de educação, a gente tem a obrigação de melhorar isso. Então, o afogamento, ele é um acidente ou um destino? Né? Então, o afogamento não é acidente, não acontece por acaso, tem prevenção, e essa é a melhor forma de tratamento. Tá? Então, o afogamento é um incidente. Ele pode ser evitado, a gente só precisa, então, de uma prevenção eficaz para isso. Pessoal, eu só vou voltar aqui rapidinho na nossa tela, só para ver as pessoas que estão aqui conosco, que foram... Eu tenho a Aline, a Evelyn, a Lucélia, a Val e o Wallace. É isso, gente? Presente. Sim, positivo. Ok. Vocês continuam vendo a minha tela aqui, dos slides? Sim, senhora. Sim. Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom, então aí era um resumo, né, do que eu pedi para vocês verem, do que eu pedi para vocês lerem. E aí aqui nesse material, ele é bem completo, tem bastante coisa, mas para quem chegou depois tem aquelas questões que eu falei, né, no início, que ele pede para fazer a ressuscitação com boca a boca, e isso não se faz, eu quero que vocês não esqueçam isso, tá bom? Que nós aprendemos. Ah, e aqui ele fala da linha do tempo do afogamento, é bem legal, então ele fala aqui, ó, do pré-evento, né, e aí eu tenho aqui as intervenções, as ações e os gatilhos. Então, como acontece o pré-evento, como acontece o evento e depois desse evento. Então, como que é o desfecho disso? Então, por exemplo, no pré-evento, qual que é o gatilho? Uma comunidade em risco. Então, por exemplo, um clube de campo. Tem crianças lá, ou um churrasco, né? Às vezes os pais estão lá bebendo, estão conversando, tem piscina, e a criança está lá correndo ao redor da piscina. Aí depois eu tenho aqui no pré-evento a pessoa em risco. Então, vamos pensar nessa criança, nesse adolescente ou até nesse adulto. O evento, então, a pessoa em estresse ou desespero, então ela começa a se debater, começa a tentar pedir ajuda, e depois disso, o que acontece? A pessoa é resgatada, certo? E aí começa todo o tratamento, RCP, enfim, o que for necessário. Aí, quais são as ações para essa comunidade, né? Então, isso tem que estar muito bem preparado, então eu tenho que saber aonde essa população vai, qual que é o ambiente que ela tem, então, se ela tem piscina, se vai ter criança aqui, então como que eu posso prevenir isso? Se vai tomar banho, então vai com um adulto sempre junto, vai com colete aqui de boia, né, de segurança. Se ocorre o evento, então tem que ter um salva-vidas lá para reagir e para mitigar tudo isso, né, mitigar a morte, enfim, e aí fazer com que esse paciente seja encaminhado para um serviço de apoio no hospital, né? Então, aí como intervenções. Então, compreender, planejar, implementar ações que vai fazer com que essa sociedade aqui não passe por isso aqui, né? Então, como que tem que ser isso? Então, tem que ser ativa e reativa. Aconteceu, alguém já tem que ir lá para socorrer, tem que ter um autorresgate, né? Se for necessário, tem que levar, tem que ter uma ambulância, tem que ter um hospital, enfim, né? Tudo passo a passo, mas é bem legal isso aqui para vocês entenderem o processo do afogamento. E para vocês entenderem que aqui, vendo esse processo do afogamento, eu tenho como planejar intervenções, eu tenho como evitar que o afogamento ocorra. Tudo bem, gente, até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Não, tudo Não, bem. tá tudo ok. Ok. E aí, ele tem um vídeo aqui super legal, que eu até falei na aula passada. Pessoal, é a primeira vez que eu vou compartilhar um vídeo, se der certo aqui. Então, eu vou pedir para vocês só confirmarem para mim se vocês conseguem ouvir o áudio. O vídeo vocês conseguem ver? Sim. 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 Eu não estou ouvindo. Áudio eu não tô ouvindo, só o vídeo. Vocês não conseguem ouvir? Não.
Foi de novo, conseguem? Conseguem ouvir, Não. gente? Não, eu Não, não. não. Ah, que pena. Não. Tá. Então, eu vou pedir para vocês acessarem o vídeo, então, nesse material, e vocês veem o vídeo, pode ser? Pode ser. Tá. Ninguém conseguiu ouvir? Não, não ouvi. Não, eu também não. Tá. Também não. Bom, então, aí como eu pedi nas outras aulas, então vocês vão entrar e aí vocês vão assistir, então, os vídeos. Lembra que eu falei daquele outro vídeo, falei desse aqui, para vocês assistirem, tá bom? Bom, gente, aí a gente tem, aqui começa então a cadeia, né, de sobrevivência do afogamento, então a gente começa falando aqui da prevenção. Então, a prevenção é a ferramenta mais importante e pode evitar 99% dos afogamentos. E aí, na prevenção, a gente tem a prevenção. Pessoal, tudo bem? Aí a gente tem... Peraí, gente, deixa eu ver quem que tá falando aqui para desligar o microfone. Acho que desligaram. Não, professora, tá tudo bem, pode continuar. Estamos ouvindo a senhora. Tá bom. Então, peraí. Ok. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim. Tá. Sim. Bom, Sim. então, aí na prevenção, então, a gente tem a prevenção ativa, né, que são as intervenções no ambiente onde tem piscina, né, onde tem uma bomba, onde tem uma praia, né, então aqui é a sinalização, salva-vidas, né, a cerca aqui, né, para a criança não ir lá e acessar a piscina, e a gente tem a prevenção reativa, ou seja, as pessoas esperam acontecer, então é um comportamento de risco, ele não vai na piscina porque eu sempre estou com ele, mas e se uma hora o pai não está aqui, essa criança pula aqui na piscina, certo? Então, a gente tem que orientar, divertir ou deslocar pessoas ou comunidades em local de risco. Então, olha, o senhor não pode fazer isso, né? Então, sempre que a gente vê uma população em risco, a gente tem que ter esse olhar. E eu acho que com vocês isso já acontece, porque comigo isso acontece há muito tempo. Então, às vezes eu vou em churrasco com meu marido e aí eu vejo aqueles pais, às vezes, bebendo, a criança correndo com carne na boca, piscina do lado, aquilo me dá desespero. Aí eu já começo a olhar onde que é o lugar mais próximo para socorrer, se acontecer alguma coisa, qual o lugar mais próximo para sair, para pegar um carro, né? Então, são coisas que a gente, como profissional da saúde, a gente tem que ter esse olhar diferenciado. Então, às vezes as pessoas falam assim, ela é louca, né? Olha o que ela fica pensando, mas isso é uma prevenção ativa. Você já está pensando o que pode acontecer e você já está arrumando um método de prevenir isso. A gente não pode ter uma prevenção reativa. Tem piscina. Se alguém cair, a gente tira. Se morrer, tudo bem. Não pode ser assim, né? A gente não pode esperar o evento acontecer, né? Crianças na piscina sem adulto do lado, né? A gente não pode esperar isso acontecer para a gente poder ter uma reação e tentar salvar essa vítima. Primeiro, a gente tem que entrar com métodos preventivos, certo? Tudo bem até aqui, gente? Tudo Sim, bem. eu acredito Ok. que a prevenção reativa vem da pessoa que não conhece, não sabe fazer uma prevenção ativa, ela não sabe o risco que está correndo de deixar a criança ali, ou deixar alguém que não sabe nadar, correndo esse risco. Exatamente. E às vezes a gente orienta, Evelyn, e a pessoa fala assim, nossa, você é muito habituada, acho que é porque você trabalha no hospital. É sempre assim que as pessoas falam. Eu Eu ouço acho que isso é direto. porque... eu acho que é porque você trabalha na saúde. Por isso que você é assim. Porque, nossa, às vezes eu até penso se eu sou muito louca, porque às vezes eu vou para os lugares e eu fico pensando, gente, se essa criança engasga com essa carne na boca, né, e o pai não vê, essa criança morre. E se essa criança cai na piscina? Então, a gente realmente tem que ter isso. E a gente que trabalha na saúde, a gente que trabalha diretamente com esse tipo de situação, a gente está cansado de ver, né, chegar crianças lá no verão, crianças, adolescentes, adultos, engasgados, afogados, e aí
né? Muitas vezes não tem mais o que fazer. Então, todo cuidado é pouco. E, claro, por mais que achem que você é exagerada porque trabalha na saúde, a nossa obrigação é orientar. Sempre. Tá bom? Tá bom. Aí tem outro vídeo aqui, ó. Tá? Então, tem bastante material. Aí a gente tem algumas atitudes simples, né? Que fazem a maior diferença na redução dos afogamentos. Então, a primeira coisa dessa cadeia é a prevenção, né? Então, a gente tem que conhecer a população que está em risco, a gente tem que conhecer qual é o risco que está dentro daquela situação, né? Que aquela população está exposta, e aí orientar. Fazer as pessoas entenderem que a criança, por mais que ela faz natação, ela não pode ficar sozinha numa piscina. Ela é criança, né? Quantas vezes a gente não vê aí casos de crianças que estão apostando há quanto tempo, vamos apostar quanto tempo a gente fica mais embaixo d'água? Meu Deus, eu cansei de fazer isso quando eu era criança com meus primos. Mas eu não sabia o risco. Eu era criança, assim como outras crianças. E aí, às vezes, né, querendo ganhar do outro, perde a consciência, tem uma síncope e acaba morrendo afogado. Então, a gente sempre tem que orientar as pessoas, tá bom? Bom, Do pulo também, né, professora? Tem criança que fala, vamos ver quem pula mais longe na piscina e se bate a cabeça e machuca, né? Eu já vi muito isso, assim, no clube, no chácara, essas coisas acontecer. Exatamente. Eu coloquei para uma aula de amanhã um estudo de caso para vocês, e fala mais ou menos isso que a Val comentou agora, de uma criança. E a criança não queria pular na piscina, e o colega falou assim, vamos apostar quem chega primeiro. E a criança não sabia nadar, recusou no primeiro momento, mas de tanto o amigo ficar falando, você não sabe nadar, eu vou ganhar. Ele pulou e aí sofreu afogamento, tá? Então é muito comum isso acontecer. E muitas vezes os pais não estão de olho, às vezes a mãe está tomando sol, está de costas, né, para a piscina, às vezes o pai não está junto, enfim, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente não pode imaginar que a criança vai ter essa consciência. Tem uma brincadeira também, eu brinquei muito, professora, que é a brincadeira de você enfiar a cabeça dentro do balde para ver quem que aguentava ficar mais com a cabeça dentro do balde. Exatamente. Isso era muito perigoso. E perigoso. Exatamente. E a gente sabe, assim, nós fizemos isso, né? E Deus abençoou e não aconteceu nada. Mas a gente sabe que isso acontece, né? Com um grande número da população. E a gente não pode simplesmente fechar os olhos e esperar que chegue o verão para a gente ter esses casos aí. Não pode. Né? Bom, então aí a gente entra com prevenção de rios, lagos e represas. Então, o problema é 70% do total de óbitos por afogamento no Brasil. Então, 11 mortes por dia, onde 50% estavam nadando, brincando, 16% pescando, que foi o caso, né, do nosso médico aqui de Indaiatuba, o Dr. Mário Hiroshi, sendo 20% em uso de álcool, redução na avaliação do risco, superestimação dos limites individuais, então eu sei nadar, né, não tem perigo, isso é coisa para quem não é homem, e aí acaba aí, né, sofrendo afogamento. Idade mais frequente, então, de 15 a 19 anos e 9 vezes mais em homens. Né? Então, existem, né, vários estudos, e vocês devem ter visto aqui eu passando a quantidade que tem de coisas sobre isso. E a todo momento eles estão publicando e eles estão tentando prevenir, educar, né, planejar as intervenções, para que as pessoas realmente entendam e realmente queiram respeitar as sinalizações, né, entendam que não é qualquer lugar que você pode ir lá e nadar, que você precisa conhecer o local que você vai nadar, você precisa ter pessoas próximas para se acontecer alguma coisa, e claro, as pessoas precisam entender que se isso acontecer, tem que chamar, né, ligar 193, pedir ajuda, enfim, né? Tem bastante coisa, ó. Tem mais vídeo aqui que dá para vocês verem. Aí a gente também tem questão de inundações, né? Então, 5% do total de óbitos por afogamentos no Brasil. Afogamento é a maior causa de mortes em inundações.
Inundações é o desastre mais recorrente no Brasil e a gente está cansada aí de ver, né? Chega o verão, a gente sempre tem casos. Rio de Janeiro, São Paulo, né? Aqueles lugares mais simples que isso acaba acontecendo, infelizmente. Então, 30% do total de afetados e o maior responsável a causar mortes, 44% do total. Então, entre as causas de afogamentos, a inundação é o desastre de maior impacto econômico. O programa de prevenção, então, que na escola, criado em 2010 pela Sobrasa, objetiva reduzir os incidentes por afogamento em inundações e outros afogamentos através da educação em escolas e comunidades. Gente, isso aqui é de extrema importância, não tem como o enfermeiro fugir de estar aqui dentro também, de estar orientando. É que a nossa realidade aqui em Indaiatuba é outra, né? Aqui o que a gente tem mais é realmente piscina, essas coisas. Mas a população que vive em local de praia, né, de bastante represa, eles costumam receber bastante paciente assim. E a gente nem mora num lugar que tem tanta coisa assim, né, mais piscina mesmo, essas coisas, e a gente já recebe. Sempre chega casos de afogamento, né? Então, o que a gente puder fazer de intervenção para mitigar isso, melhor, né, com certeza. Então, a prevenção é a forma mais eficiente para a redução dessas ocorrências. Então, inundações ocorrem muito rapidamente, então não arrisque sua vida e de seus familiares. Consulte a Defesa Civil antes de escolher, comprar ou construir em um terreno. Atenção aos boletins meteorológicos, né, e orientações da Defesa Civil. Use lixeiras altas e fora das ruas e calhas, para a gente evitar, então, o acúmulo de lixo, né, evitar que isso piore, né, que os bueiros não consigam aí drenar a água e que isso aconteça mais frequentemente. A gente teve o ano passado, né, acho que foi em São Paulo mesmo, eu não lembro, não, em Minas, vocês lembram? O ano passado em Minas? Vocês lembram, gente? Ninguém Não, assiste jornal aqui não, gente? eu não lembro. Eu não assisto. Ai, meu Deus! Em Minas Gerais, o ano passado, se eu não me engano, foi o ano passado, teve bastante caso de inundação, de casas que desmoronaram, né, por causa disso, os bares que foram invadidos lá pela água. Então, a gente sempre tem isso e infelizmente pode acontecer em qualquer lugar, né? A natureza aí anda meio estressada aí com o ser humano por tudo que tem acontecido nos últimos anos, né? Então, ó, identificar um caso de afogamento antes ou durante a socorrência possibilita tomar atitudes mais precocemente e evitar o agravamento da situação. Preste mais atenção nas pessoas ao seu redor na praia, em rios, lagos ou piscina e antecipe as pessoas que podem se afogar. Então, se, por exemplo, eu estou lá no churrasco, eu estou vendo uma criança correndo lá na piscina. Essa criança tem risco de cair lá, gente? Sim. Com certeza, na verdade. Quando é comigo, eu já falo. Ô, mãe, ó, vai cair. Eu já aviso. Porque, assim, a responsabilidade é do adulto, de supervisionar. Se você vê uma pessoa que bebeu bastante, vamos pular na piscina. Então, essa pessoa também corre o risco de se afogar, né? E a gente tem que aí estar de olho nessas pessoas, tá? Para que a gente consiga aí tentar salvar a vida dessa pessoa antes que aconteça, né? Antes que o evento venha a acontecer com esse banhista aí, tá? Então, fora da água, né? Então, pessoas nos extremos de idade, pessoas obesas ou com aparência cansada, alcoolizados, pessoas com objetos flutuantes, turistas, imigrantes ou estranhos ao ambiente. Então, essas pessoas que ainda não entraram na água, mas que podem entrar e pode acontecer, né, do acidente. Eu não posso confiar a criança com uma boia que tá tudo certo. Ela pode entrar lá e acabou. Uma pessoa alcoolizada, ela pode pular na piscina e tá tudo certo? Não, né? Pode acontecer aí o afogamento. O banhista com potencial para afogamento, então, entra na água de forma estranha, nada e não se desloca, em posição exatamente no local de maior risco, nada contra a força da correnteza.
Então, gente, isso não era para acontecer, né? Então, se o banhista ele vai ver, sei lá, uma represa que encheu, enfim, sei lá, vai no rio, ele já deveria, desde a infância, ter essa educação, né? Que se eu não sei nadar, eu não posso entrar nessa água. Eu tenho que saber o meu limite. Entrar com a água até o joelho, desde que não tenha riscos, né? Sempre estar acompanhado. Falar para as pessoas que estão comigo, olha, eu não sei nadar, né? Vou ficar aqui, porque senão as pessoas, vem mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Acho que todo mundo aqui, em algum momento, né, já foi na praia, né? Já foi à praia. E aí sempre o colega fica assim, né? Vem só mais um pouquinho, a água tá batendo aqui em mim. De repente vem uma onda do nada, forma aquele buraco na areia, e se você não tiver cuidado, você vai junto com a areia ali. Já aconteceu isso com o recuo da onda? Já aconteceu isso com alguém? Sim, eu não sei nadar e eu fui até bater no meu ombro. Que perigo. Aí, tá vendo? Já comigo, já. O meu marido me ama muito. Aí ele chama. Aí ele vai lá, ele fica só com o zoinho de fora. Ele tá aqui escutando, inclusive. Ele fica só com o zoinho de fora, ele sabe nadar. Vem! Se acontecer alguma coisa, eu tô aqui. Eu falo, não vou nada. Uma ou duas vezes eu fui, mas isso aconteceu, a onda me cobriu. Exatamente, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Então, professora, eu tô aqui, eu morei ali na praia também, morei em Peruíbe, também mulher aqui de Ouvira também, ela brigava todo dia comigo, porque eu ia nadando até lá do outro lado, né? Eu nadava até, de repente, quem me tirava lá do fundo era os guardas, bravos comigo, porque era proibido ir lá pro fundo, né? E a onda pega a gente mesmo, leva lá pro meio, para depois a gente, para quem não tá acostumado, um tapa daquela onda mesmo, mata, te afunda e joga lá pro fundo. A gente que tá acostumado, eu estava acostumado lá na praia, eu deixava a onda me levar lá pro fundo, aí eu soltava meu corpo e ela me trazia de volta, mas é perigoso sim. Olha o perigo, né? Por exemplo, se você passa mal, não é verdade? Então, Super prudente ele foi. Oi? O Wallace foi super prudente. Legal vocês darem esses exemplos. Então, eu vou pegar, né, esse exemplo aí do Wallace e o exemplo que a Val também deu. Porque é muito comum mesmo a pessoa saber nadar e falar assim, vem, eu tô aqui, eu sei nadar. Só que você socorrer uma vítima de afogamento é totalmente diferente. Você realmente tem que ser um profissional capacitado para você socorrer uma vítima em afogamento. Porque o peso dela fica muito maior do que já é e ela se desespera. Então, ela pode te afogar também. Então, existe toda uma técnica, toda uma manobra para você abordar essa vítima, né? Então, a gente também tem que ter muito cuidado e a gente precisa conhecer os nossos limites. Então, olha, não, eu não vou. Eu sempre faço isso, meu marido também. A gente vai pra praia, ele ama ir nadar lá no fundo, eu fico ali onde a onda pega no meu joelho. E aí eu falo, olha, não, eu sei meu limite. Né? Eu não gosto, eu tenho medo de mar, e eu não vou porque eu tenho pavor de morrer afogada. Então eu não vou. Piscina eu entro numa boa, mas praia eu conheço os meus limites. Bom, então aí os sinais de uma vítima que está se afogando, né? Então, expressão facial assustada ou desesperada, afunda e volta a flutuar em pé, cabelo na face, nada em pé sem bater as pernas. Então, é uma pessoa desesperada. Só que assim, gente, nem sempre essa vítima ela tem tempo de pedir socorro, de gritar, e nem sempre as pessoas que estão do lado vão ouvir. Então, por isso que o olhar sempre atento é importante, né? Porque às vezes essa vítima ela pode pedir socorro no momento em que ela consegue levantar a cabeça, mas não dá tempo, ninguém consegue ouvir. Às vezes está um som ligado, ou principalmente na praia, que é muito barulho, tudo, e as pessoas acabam não ouvindo e você pode aí perder essa vítima, né? Então, você pode salvar muitas vidas, né, sem entrar na água. Apenas use o bom senso no reconhecimento dessas potenciais vítimas. Então, agora vocês não esquecem mais, né? Se Deus quiser, vai passar tudo isso desse coronavírus
em dezembro a gente vai poder fazer churrasco, ir para a piscina, para a praia. E aí vocês vão conseguir, então, identificar, né, quais são essas vítimas, então, potenciais para um possível afogamento e já ficar de olho, então, nela, né? Já, se acontecer alguma coisa, já pedir ajuda, enfim, né? Aqui depois vocês dão uma olhadinha nesse quadro, né? Ele característica pelas cores, então, os riscos. Aqui fala o que nós falamos lá da corrente, né, de sobrevida, então, a flutuação, sempre que possível, fornecer a flutuação, porque a pessoa vai se agarrar a ela, não vai ficar, né, na submersão, então não vai ficar engolindo água, broncoaspirando. Remover essa pessoa da água, como a gente falou no início também, se for seguro para você, né, se correr o risco dessa pessoa te puxar, ou ter muita correnteza e você pode ir junto com ela, é o que nós conversamos, né? Você não pode se tornar uma vítima. Então, ó, se você for um socorrista, cuidado para não se tornar a vítima. Então, decida o local por onde irá atingir ou ficar mais próximo da vítima. Tente realizar o socorro sem entrar na água, porque a primeira coisa que ela vai fazer é te agarrar. Se a vítima se encontra a menos de 4 metros, então piscina, lagos, rios, estenda um cabo, um galho, né? Cabo de vassoura para a vítima. Se estiver a uma curta distância, ofereça sempre o pé ao invés da mão para ajudá-la. É mais seguro. Se a vítima se encontra entre 4 e 10 metros, rios, encostas, canais, atire uma boia, uma garrafa de 2 litros, aquelas garrafas PETs, né, fechadas, tampa de isopor, bola, qualquer coisa que ela consiga se agarrar e consiga parar de engolir água, né? Ou amarre, né, a uma corda e atire a vítima segurando na extremidade oposta. Então, deixe primeiro que a vítima se agarre ao objeto e fique segura, para que ela consiga respirar. Só então, puxe para a área seca. Se for rio ou enchentes, a corda poderá ser utilizada de 2 formas. Cruzada de uma margem à outra, né, obliquamente, de forma que a vítima, ao atingi-la, será arrastada pela corrente à margem mais distante, ou fixando em um ponto a margem, né, e deixando que a correnteza arraste para além dessa margem que você colocou a corda. Então, claro, que isso aqui tudo é por um socorrista, uma pessoa, né, que tem conhecimento, que sabe como fazer isso, mas tem alguns pontos aqui que dá para a gente fazer, né? Por exemplo, atirar uma boia, né, uma garrafa fechada para a pessoa se agarrar, um isopor, enfim, são coisas que quando a gente já imagina no afogamento, a gente também já pensa, né, nessa solução. Então, remova a vítima da água se for seguro. Como? Ofereci lá tudo isso para essa vítima e aí eu vou tirar essa vítima para uma área seca, né? Se eu não conseguir, né, jogando essa flutuação para a vítima, e quando eu falo eu estou falando de uma pessoa especializada nisso, né, um socorrista de verdade, e aí se alguém de repente quiser fazer, né, um curso para isso, gostar disso, quiser trabalhar com isso, é legal, senão a nossa parte é realmente orientação, mas a gente tem que pensar que, eu tô, sei lá, na piscina do condomínio e alguém passa mal. É instinto. A gente que é da área da saúde é instinto. A primeira coisa que você faz é querer ajudar aquela pessoa, né? Então, ó, se você decidiu entrar na água para socorrer, avise alguém que você tentará salvar a vítima e que chame socorro profissional. Leve consigo, sempre que possível, algum material de flutuação, prancha, boia ou outros. Retire roupas e sapatos que possam pesar na água e dificultar seu deslocamento. É válida a tentativa de fazer das calças um flutuador, porém isso costuma não funcionar se for sua primeira vez, porque você tem que ter experiência para fazer isso. Então, entre na água, sempre mantendo a visão na vítima, sem tirar o olho dela, para você saber se ela se locomoveu, para onde essa vítima foi, se ela afundou, onde foi que ela afundou, né? Então, pare a 2 metros antes da vítima e lhe entregue o material de flutuação. Então, sempre mantenha o material de flutuação entre você e a vítima. Nunca permita que a vítima chegue muito perto, de forma que possa lhe agarrar. Entretanto, caso isso ocorra, afunde com a vítima que ela vai te soltar. Porque ela vai te soltar tentando, né, se agarrar a outra coisa. Porque senão ela vai te afundar junto. Ela não vai deixar você nadar. Ela não é
por maldade, é o desespero para se salvar. E aí se dão 2 vítimas. Então, deixe que a vítima se acalme antes de chegar muito perto. Se você não estiver confiante em sua matação, peça à vítima que flutue e acene pedindo ajuda. Só tente rebocar a vítima se tiver treinamento, pois isso pode gastar suas últimas energias. Durante o socorro, mantenha-se calmo e, acima de tudo, não se exponha ou ao paciente a riscos, né, desnecessários. Então, para as pessoas que já socorreram vítimas, né, profissionais que já socorreram vítimas de afogamento, é muito comum eles falarem que desgasta muito, e profissionais aí, nadadores profissionais, que às vezes não conseguem chegar à beira, né, da praia, na área seca, ou, né, não consegue uma piscina grande, às vezes não consegue nadar mais, de tão desgastante que é, de tanta energia que perde. Então, é fazer isso, não querer ser o herói da situação, né? Ah, eu vou lá, vou agarrar igual filme, vou colocar na borda da piscina e fazer a massagem, a pessoa vai sobreviver. Não, é a gente tentar ajudar da melhor forma possível. Então, pedir para alguém chamar um profissional especializado, né, oferecer uma flutuação para essa vítima. Claro que eu estou falando disso aqui em uma água tranquila, porque se eu pego uma pessoa dessa, sei lá, numa praia com ondas fortes, né, se eu pego numa represa com correnteza forte, vai ser bem difícil tudo isso acontecer dessa forma que está descrito, né? Então, sempre pedir ajuda. Certo, gente? Tudo bem até aqui? Tudo certo. Tudo bem. Bia, você ia falar alguma coisa? Achei que a Bia ia falar alguma coisa. Né? Então, essa é a posição, ó, para arrastar a vítima, né? Sempre levando... Eu falei que tá tudo certo. Ah, então tá bom. Só isso, não ia comentar nada, não. Fui te responder. Então tá jóia. Então, né, liberação de vias aéreas, né? Sempre carregar a vítima dessa forma. A vítima com certeza vai estar exausta. Sempre, quando eu faço isso, eu mobilizo, então, a coluna cervical, né? Porque essa vítima pode ter aí algum tipo de trauma, né? Um TRM, né? Um trauma raquimedular. Então, sempre pensar nisso também. Aqui não muda do que nós conversamos em outras aulas de trauma, gente. Né? É uma paciente que é um paciente politraumatizado, porque ele pode ter tido vários traumas ali. Eu não sei muitas vezes como foi que ele caiu, se ele bateu a cabeça e por isso que ele está se afogando, né? Pode ter acontecido várias coisas ali no desespero para se salvar, quebrar algum membro, né? Algum osso. Então, sempre pensar que essa minha vítima é um potencial trauma, tá? Sempre agir dessa forma. Bom, daqui, né, era mais ou menos isso que eu queria falar. Não vou falar isso aqui porque tem a parte do boca a boca e não é isso que eu quero que vocês lembrem, tá? Então, agora, conseguem ver a minha tela com o nome afogamento aí? Pessoal, conseguem ver outro slide? Para mim ainda não mudou, ainda tá com a imagem das pessoas na praia tentando desafogar. Tá. Apareceu. Para mim mudou. Mudou? Sim. Ficou mudo para mim. Para Tá mim não mudou ainda. Uma tela branca com o nome afogamento e uma imagem, certo? Para quem conseguiu ver? Tá aparecendo um texto. Para mim está aparecendo um texto. Para mim está no slide 26. Peraí. Vou compartilhar de novo. Só um minutinho. E agora? Ainda nada. Estamos esperando. Ainda não, gente? Não. Não, tô vendo. Eita. Nada, só você. Só eu que estou aparecendo? Peraí, então. Vejam aí. Aí, agora sim. Agora foi.
Sim. Então, tá bom. Gente, então, essa é a matéria de vocês, né? Do livro, que fala sobre afogamento. É um material bem legal. Peço que, por favor, vocês façam, então, pós-aula, tá? Tudo bonitinho lá. O material que eu estava lendo com vocês, eu coloquei ele no Ava. Alguém conseguiu ver? Alguém achou aquele material que eu estava lendo? Não? Aquele material, sim. Sim, né? Então tá bom. Deem uma olhadinha, por favor, naquele material. Vocês viram que é um material bem completo. É bem legal, tem os vídeos. Pena que não deu certo. Eu tinha programado para vocês verem os vídeos, mas tudo bem. Né? Depois vocês dão uma lida, vê os vídeos, assistam os vídeos, que vai ajudar vocês também a entender melhor aí o afogamento. O afogamento não é uma matéria estranha para ninguém, né? Porque todo mundo já deve ter passado em algum momento por essa situação de saber que alguém se afogou, ou ver alguém se afogar, ou de repente, quase me afoguei. Então, isso geralmente acontece aí em algum momento da vida, né? Bom, então, o afogamento é definido como resultado da asfixia por imersão ou submersão, com entrada de água nas vias aéreas, dificultando ou impedindo a ventilação pulmonar adequada, sendo necessário, então, o emprego de técnicas corretas para que o quarto seja reversível. Claro que, né, de acordo com o que nós vimos agora nos slides anteriores, quando a gente fala de afogamento, a gente tem que entender que o afogamento ele tem prevenção. Então, não é um acidente. Não é igual você estava dirigindo, você não esperava e aí você bateu o carro e morreu, né? Ou teve um politrauma, foi parar no hospital. O afogamento é uma coisa que dá para prever. Então, a água está muito agitada, eu não sei nadar, né? Acabei de comer, enfim. É criança, então eu sei que o afogamento pode ocorrer. E aí eu consigo evitar. Então, ele é considerado como um incidente e não como um acidente, certo? Bom, e aí a gente tem, então, as causas do afogamento. Então, as causas do afogamento, elas são divididas em primário e secundário. Então, primário, né, é o tipo mais comum, não apresentando em seu mecanismo nenhum fator desencadeante do acidente. Então, os indivíduos costumam apresentar a luta pela vida, né, que é a característica daqueles que não sabem nadar. Então, aqui, essa causa do afogamento entra lá onde a gente estava lendo agora no outro, né? Então, a pessoa, ela sobe e desce na água, ela não consegue falar, ela não consegue respirar. O cabelo geralmente está na frente do rosto, então ela sobe, desce, e cada vez que isso acontece, ela engole mais água, ela vai perdendo a força. Professora, né? uma pergunta. Oi, pode fazer. Existe alguma porcentagem na incidência de afogamentos, por exemplo? Esse foi acidental e esse foi incidental, como incidência, que nem você falou, né? Porque Sim. a gente pode colocar que afogamento não é uma pessoa que ela sabe nadar muito bem, ela pode ter uma cãibra, ela pode ter uma parada cardíaca, ela pode ter uma parada respiratória, ela pode bater a cabeça, ela pode bater o pé, quebrar o pé dentro da água e não conseguir nadar. Então, existe alguma porcentagem dentro disso que pode separar acidente de não acidente? Eu não achei, Wallace. Eu procurei também. Na verdade, eu procurei como tipo de afogamento, notificações de afogamento por IAM, mas eu não achei. Mas, independente disso, ela é prevenível. Por quê? Vamos supor que o paciente ele tem um IAM, certo? Sofreu um infarto na hora que estava nadando. A água não é para você ir lá para o fundo nadar. Né? Não é para você ir lá, por exemplo, igual... Vou dar seu exemplo, tá? Igual você fazia lá na praia, que você ia lá para o fundão porque você sabia nadar. Por quê? Eu posso imaginar que, se de repente eu passo mal, eu vou afogar. Não dá para eu saber se eu vou passar mal ou não. Então, eu não posso arriscar.
Por isso que o afogamento, ele é um incidente e não um acidente, certo? Porque, por exemplo, eu sei que eu corro o risco de estar nadando e eu ter uma cãibra. Então, eu posso evitar isso? Posso evitar, gente? Posso evitar de me afogar? Sim, pode, não indo no locais fundos. Também pode evitar de ter uma cãibra fazendo... Oi? Também pode evitar de ter uma cãibra fazendo antes de entrar na água. Ô, Evelyn, fala de novo, por favor, eu não ouvi. A pessoa também pode evitar de ter uma cãibra durante... Quando ela estiver nadando, fazer um alongamento no corpo, principalmente nas pernas e braços, antes de entrar na água. Isso evita a cãibra. Exatamente. Também, mas vamos supor que eu fiz e mesmo assim eu tive uma cãibra. Se eu tiver em um lugar que eu consigo ficar em pé, eu vou morrer afogado? Não. Não, né? Eu consigo pedir ajuda. O infarto, por mais que ele seja fulminante, ele te dá sinais. Então, geralmente o paciente, ele sente uma dor, não é assim, eu tô aqui conversando sem sentir nada, morri, papum, tive um infarto. Então, o infarto, ele te dá sinais, né, que alguma coisa está errada. Então, uma dor forte no braço, que geralmente é isso associado ao afogamento, né? Então, uma dor forte no braço, opa, não tô bem, né? Pede ajuda já. Mas desde que eu esteja em um lugar que eu consigo ficar em pé, que eu consigo pedir ajuda. Agora, se eu sinto, por exemplo, uma dor no braço forte, uma dor no peito, uma náusea, e eu tô lá no meio da praia, provavelmente eu vou morrer afogado, né? Provavelmente não vai dar tempo alguém me ajudar. Então, é nesse sentido que fala que o afogamento, ele é considerado um incidente e não um acidente. Deu para entender, gente? Sim. Sim? Ok. Bom, aí eu tenho a causa secundária, né? Que é o tipo causado por... Aí aqui entra o Wallace, ó. É o tipo causado por patologia associada, né? Que precipita o afogamento, já que possibilita a aspiração da água pela dificuldade da vítima em manter-se na superfície da água. Uso de drogas, álcool, traumas, doenças cardiovasculares, entre outros. Então, se eu sei, por exemplo, que o que às vezes as pessoas fazem? Principalmente em cachoeira, essas coisas, né? Sobem lá na parte de cima da cachoeira e pula. Gente, eu consigo ver o que tem embaixo da água? Por mais que a água seja cristalina, eu não consigo ver tudo que está lá. Então, eu vou pular daquela cachoeira. Eu sei do risco que pode ter de bater a cabeça em uma pedra? Eu sei que isso pode acontecer, não sei? Só que eu posso falar assim, pode acontecer, mas não vai acontecer, né? Olha aí o tanto de gente que tá pulando, por que só comigo vai acontecer? E aí eu pulo, bato a cabeça e tenho um trauma ali, não consigo mais respirar. Acabei de comer, vou lá tomar banho, né? Eu não sabia que tinha algum problema cardiovascular, mas eu só nado no fundo. As pessoas ficam lá na beira, lá pertinho onde dá pé, mas eu gosto de ir lá pro fundo. Gente, eu sei que pode acontecer alguma coisa, né? Ninguém está imune a nada. Então, aliás, ninguém está imune a tudo, né? Então, eu sei que eu também posso ter um ataque cardíaco, né? Deus me livre e guarde um AVC. E aí, se eu estou não consigo pedir ajuda, né? Fica difícil. Wallace, não entendi o que você falou. Então, eu tive congestão até numa piscininha. Sabe aquelas piscininhas de criança? Sim. Eu fui lá, comi uma farofa muito forte com carne de porco e saí correndo e pulei dentro d'água. E acordei no hospital. Então, acho que já aconteceu, eu já aprontei bastante. Então, mas por isso que é importante, né? A gente saber que isso pode acontecer. Então, sempre vai tomar banho em algum lugar assim, né? Em piscina, essas coisas. Nunca tá sozinho, é perigoso, né? E se for em outros locais, assim, ter cuidado em relação a isso. O distanciamento, né? Conhecer bem o local, conhecer até onde dá pé para você, não ir além disso, porque isso pode acontecer, né? Então, o afogado pode apresentar-se, né, com um quadro de asfixia,
que se distingue pela cianose ou com quadro de inibição. Então, no início do afogamento, ativa-se um reflexo inibidor, evitando a asfixia, em que o doente está pálido. Então, geralmente ele começa, né, a subir, descer, ele começa, né, a tentar respirar, e aí ele consegue ainda, naquele momento em que ele tem energia, evitar que ele consiga engolir muita água, só que chega um momento que ele não consegue mais, né? Chega um momento em que ele começa a ter broncoaspiração, e aí ele começa realmente a perder todas as forças, ele perde o sentido. Então, olhar essa pessoa, olhar essa potencial vítima com um olhar diferenciado. Olha, aquele ali eu tô, né, tô de olho nele porque eu sei que é uma potencial vítima aí para um afogamento. O que a gente às vezes escuta bastante, né? Ah, não me joga na piscina que eu não sei nadar. Aí no começo de uma festa, tudo bem. Depois, cada um começa a jogar o outro e começa a correr atrás para jogar. Às vezes já tá todo mundo bêbado, ninguém consegue ver se a pessoa que jogou saiu da piscina ou não. Acontece muito TRM também nesses quadros aí, né? Além do afogamento, TRM também, o trauma raquimedular. Então, às vezes a pessoa está nadando, né, ali submerso, aí o outro vem e joga o colega cai bem em cima, né, do colega, né, que estava nadando lá. Então, os traumas são muito comuns associados aí ao afogamento. E aí, às vezes, a pessoa já estava, a piscina está cheia, às vezes estava nadando ali submerso, e ninguém nem vê, né, que a pessoa se afogou. Depois, quando todo mundo sai, a pessoa não saiu, aí começa a procurar e imagina que a pessoa possa ter se afogado, né? Então, esse momento essa demora pode fazer com que a gente perca, então, essa vítima aí. Então, nessa forma, né, de asfixia, ocorre a ausência de penetração de oxigênio na árvore respiratória, em virtude de a boca e as narinas estarem obstruídas pela água. Então, com isso, o ar não chega aos pulmões, reduzindo a tensão de oxigênio no sangue. Por outro lado, o CO2 não pode ser eliminado pelo ar expirado, resultando no acúmulo desse sangue, né, a hipercapnia. Então, o maior perigo da redução de oxigênio é o dano sobre o sistema nervoso, que pode ser irreversível a partir do 5º minuto, tornando-se por base a resistência de célula nervosa à ausência de oxigênio. Então, claro, se eu não consigo respirar, eu não consigo fazer troca gasosa. Eu não consigo, então, fazer com que meu coração e pulmão tenham pequena e grande circulação. Tenham retenção de O2, tenham perda de consciência. E aí, claro, que mesmo que volte de uma parada cardiorrespiratória, isso não significa que não vai ter, então, nenhuma sequela, porque eu deixei de oxigenar um grande, um grande órgão, né? Que é o meu cérebro. Então, gente, não dá para a gente esperar acontecer, né? A gente tem que entender o perigo disso. E a gente tem que entender também que não é porque a gente tem conhecimento nisso que vocês não podem, né, que nós, né, não podemos aí um dia ser a vítima. Então, a gente tem que pensar nisso. Até por a gente já ter esse conhecimento prévio, a gente imaginar quais são os meios de prevenção para que isso não aconteça comigo, com meu amigo, com minha família, né, com as outras pessoas, tá? E aí entra realmente na parte de orientação mesmo. Então, a síndrome de imersão é uma síncope, né, associada à bradicardia ou taquicardia, desencadeada pela súbita exposição à água com temperatura de 5 graus abaixo do corporal. Então, quanto maior a diferença de temperatura, maior a possibilidade da sua ocorrência. As vítimas apresentam rebaixamento do nível de consciência e o afogamento secundário. Então, quando isso acontece dessa vítima, ela entrar nessa síndrome de imersão, que é o momento em que ela está se afogando, então ela apresenta um desses dois, ou bradicardia ou taquicardia, e aí os dois são associados, né, a não troca de oxigenação dentro do organismo, ao aumento desse CO2, e como eu falei no slide anterior, então, o cérebro deixa de receber oxigênio, com isso ele tem um rebaixamento e acontece o afogamento, né? Se eu tenho uma síncope, eu não vou conseguir associar a minha respiração, e eu vou acabar ali, né, engolindo bastante água, e chegando ao afogamento aí, que pode ser fatal. Pessoal, tudo bem até aqui? Tudo.
Professora, eu só queria que você voltasse lá um pouquinho antes, causas de afogamento secundário, que eu queria anotar. Aqui? Isso, só rapidinho que eu vou anotar aqui. Tá. Pessoal, os demais, tudo bem até aqui, gente? Tudo bem. Ok. Ok. Vocês ficam realmente assistindo a minha aula? Ou vocês só chegam perto do microfone quando eu falar assim, ó, gente, tá tudo bem? Vocês estão entendendo? Essa opção aí, brincadeira. Ah, Val. Eu tô aqui vendo a tua Brincadeira, aula, eu fico assistindo sim, aí porque eu tava mastigando, eu tô comendo. Fico assistindo, sim. Ou tá proibido comer na sua Eu aula? também. Vou começar a proibir, hein? Pode não, então eu Pode também não tomar vou usar o uísque? celular. Gente, tô Pode com tomar saudade uísque? de vocês, viu? Não. Pode. Não pode tomar uísque nem pular na piscina depois, hein? Pelo amor de Deus, né? Desde que não Doutor, já convide nós, é autorizado. Nem querer ir nadar no rio, né? Não entendi, Val, o que você falou. Desde que o Wallace convide nós, a gente autoriza, mas caso contrário, tá proibido. Porque vai ter bastante gente, né, para vigiar. Ah, não, para beber junto com ele. Nada, brincadeira, nem bebo isso. Ah, tá certo então, Val. Pode deixar, viu? Ô, Bia, posso passar? pode. Tá. Bom, aí nós temos, então, a classificação, né? Então, a fase inicial do afogamento caracteriza-se por pânico e movimentos corporais de luta da vítima para safar-se daquela situação. Ocorrendo a primeira imersão, a água penetra pelas vias aéreas superiores, podendo haver espasmos de glote ou penetração de água nos pulmões, que leva à hipóxia e, consequentemente, à acidose láctica, que resulta em perda de consciência e mais entrada de água nos pulmões, porque aí vai ter um relaxamento e a água vai entrar ali tranquilamente. Então, a água deglutida e ou aspirada pode causar hipotermia. A classificação é muito útil para a caracterização da vítima e posterior conduta de tratamento. A gente pode ter essa paciente aí com choque, né? A gente pode ter essa vítima com acúmulo de CO2, a gente pode perder essa vítima. Então, quando a gente pensa, né? Quando a gente está lendo os slides e a gente está falando de salvamento, acho que vocês, assim como eu lendo, acho que a gente consegue imaginar uma cena, né? A gente jogando um acessório de flutuação, essa vítima se agarrando a esse acessório de flutuação, mas a gente sabe que na realidade não é bem assim que acontece. Então é um momento de muito desespero, principalmente se tem gente do lado, principalmente se é criança, né? E a mãe, o pai, né? Deus me livre e guarde, está ali do lado e vendo toda aquela situação. Então é um momento de muita tensão para todo mundo. Você vê uma pessoa morrendo e você às vezes não sabe como salvar, porque às vezes também você não sabe nadar, né? Às vezes você também não sabe como reagir. Você vê dessa pessoa perder temperatura, né? Você vê dessa pessoa ficando pálida, ela não subir mais, né? Ela está totalmente submersa ali naquela água. Então, é bem complicado. E aí, quando a gente fala de classificação, a gente fala realmente da caracterização dessa vítima. Para quê? Para que, assim como todos os outros traumas que nós estudamos até aqui, que a gente saiba qual conduta a gente vai tomar. Então, como foi que ocorreu aquela situação, né? A vítima pulou lá e aí não conseguiu mais voltar, a vítima estava tomando banho, de repente, né, estava na piscina, na praia, enfim, alguém pulou em cima dela, ela não conseguiu subir mais, ela estava lutando para tentar não se afogar, e aí até o momento em que ela perdeu a consciência, teve uma síncope, enfim. Então, sempre observar o cenário, né? Sempre ouvir das pessoas que estavam próximas qual foi o cenário de afogamento daquela vítima. Aí a gente tem as classificações. Do afogamento grau 1. Então, ocorre nos pacientes que aspiram quantidade mínima de água suficiente para produzir tosse. Então, a ausculta pulmonar pode apresentar sibilos.
As vítimas geralmente encontram-se agitadas, porém lúcidas, podendo apresentar certa cianose por vasoconstrição, porque ela vai estar com bastante frio, ela engoliu água, por mais que seja em pouca quantidade, né, uma quantidade mínima, mas ali ela fez com que houvesse uma mudança corporal. Então, a gente precisa agasalhar essa vítima, né, aquecer, deixar ela de repouso. Então, geralmente não há necessidade de atendimento médico, bastando aquecer e realizar repouso dessa vítima. Aí a gente tem o afogamento grau 2. Então, ocorre em pacientes que já aspiraram líquido suficiente para causar algum distúrbio nas trocas gasosas. E aí entra o que nós conversamos da pequena e grande circulação. Então, estão conscientes, porém com quadro de agitação ou desorientação. Né? Se eu tive, então, se chegou a atingir a minha troca gasosa, significa que significa então que faltou oxigenação no cérebro, certo? E isso pode fazer com que eu tenha uma síncope, porque eu tenho um número concentrado, uma quantidade concentrada de CO2 no meu organismo, né? Eu estou tendo um distúrbio de oxigenação dentro do meu organismo. Então, eu tenho que ficar muito atenta àquele paciente, porque é um paciente que tem uma alta possibilidade de apresentar uma alteração cardiorrespiratória. É um paciente que ele pode parar. E que aí eu vou entrar com manobras com ele, tá? Então, alterações cardiorrespiratórias, né, fazem-se evidentes pela cianose moderada em lábios e dedos. A ausculta pulmonar aparecem estertores crepitantes e quem leu os vídeos que eu mandei da Alba, sei que a Evelyn viu, não sei se alguém mais viu, vai lembrar aqui de tudo isso aqui que eu estou falando, a ausculta pulmonar com estertores crepitantes, subcrepitantes, né, em diversas áreas do tórax, havendo necessidade de suplementação de oxigênio. Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Para mim, tudo bem até aqui. Ok, por enquanto. Tá ficando claro? Por enquanto, tudo bem. Ok. Aí nós temos o afogamento grau 3, né? Então, ocorre em pacientes que aspiram grande quantidade de líquido, então de 2 a 3 ml por quilo, né? Reduzindo assim até 50% de oxigenação. Então, os sinais, né, de franca insuficiência respiratória se fazem sentir com a dispneia intensa, cianose de mucosa e extremidades, estertores crepitantes e subcrepitantes, eliminação de secreção oral e nasal rósea, né, sinal de um edema pulmonar, eventuais episódios de vômitos com perigo de broncoaspiração. E aí, falando neurologicamente, a vítima encontra-se, né, torporosa, mas podendo responder aos estímulos verbais ou de forma precária aos estímulos dolorosos, havendo necessidade de suplementação de oxigênio e aquecimento. Essa vítima é uma vítima de alto risco. É uma vítima, assim como o afogamento de grau 2, que ela precisa ir para um hospital. Ela precisa ficar em observação. Ela precisa ter uma equipe que leve ela até lá. Ela precisa voltar a aquecer. Ela precisa voltar a fazer troca gasosa. E é uma vítima que ela pode parar. Né? É uma vítima que ela pode apresentar aí uma parada cardiorrespiratória em seguida e apresentar depois alguma sequela neurológica. Porque além de engolir bastante líquido, né, é uma vítima que reduziu em até 50% a concentração de O2. Então, o que garante para mim que essa vítima, ela não vai evoluir, então, para uma parada cardiorrespiratória e ela vai ter alguma sequela pela falta de 50% de oxigênio no organismo? Então, eu preciso estar bem atenta para essa vítima, com essa vítima. Aí eu tenho o afogamento grau 4, né? Então, pacientes apresentam franca insuficiência respiratória, com alteração importante do nível de consciência, porém ainda com batimentos cardíacos. Apresentam-se em coma, com distensão abdominal, cianose intensa, com grande quantidade de secreções orais e nasais rósea. Então, na ausculta pulmonar, a presença de estertores, sibilos e roncos, havendo necessidade de intervenção ventilatória por meio de intubação orotraqueal. E aí também observa-se a hipotensão arterial, PA menor, a sistólica menor que 90. Né? Então, é um paciente que ele
se eu não intervir, é um paciente que, se não for entubado, ele vai morrer. Né? É um paciente que já está apresentando para mim sinais críticos. E se não for entubado, ele vai morrer. Tá? Então, é um paciente que eu preciso estar atento, é um paciente que vai entrar em uma parada cardiorrespiratória. Provavelmente, quando eu encontro ele, ele já está em parada cardiorrespiratória. Né? Ele já está sem respirar, então ele já iniciou para mim a parada respiratória. E, consequentemente, ele vai apresentar a cardíaca também. Tá? Então, é uma PCR que precisa estar o mais rápido possível em um hospital, porque se esse paciente não for entubado, ele já está com edema pulmonar grave, eu tenho secreções orais saindo pelo nariz e pela boca, e se não entrar com intervenção de tubo, ele vai morrer. O afogamento grau 5, então a vítima apresenta parada respiratória e alteração do nível de consciência, mantendo o batimento cardíaco, deve-se garantir a via aérea artificial com ventilação assistida. Né? Então, o afogamento, que não difere do que nós acabamos de ver. O afogamento grau 6 ocorre em vítima com parada cardiorrespiratória. Provavelmente, essas duas vítimas aqui, ó, o grau 4 e o grau 5, vão evoluir para um grau 6, tá? Então, ocorre em vítima com parada cardiorrespiratória, dependendo do tempo e das características cadavéricas, né, com mais de 1 hora de exposição à água. Se realizado o resgate precoce, iniciar manobras de RCP. Tem algumas vítimas que quando a gente não, né? Graças a Deus eu nunca precisei socorrer uma vítima de afogamento. Mas que a gente sabe que elas já apresentam, né, aquelas manchas mesmo de cadavéricas, né, aquelas manchas roxas, esqueci o nome agora. Esqueci o nome. Mas você olha a vítima, ela já está toda marcada, né, aquelas manchas roxas mesmo por falta de circulação, pelo tempo que ela ficou exposta lá na água, tá? Então, quando você pega a vítima em parada cardiorrespiratória e você vê que dá para você tentar fazer as manobras aí, isso não garante que essa vítima vai voltar, né? Não difere do que eu já falei para vocês em sala de aula, que diferente do que a gente vê em novela, a gente vê em vídeo, né? O paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória e daqui a pouco ele faz uma massagem lá, ele volta, vai para a UTI, depois ele vai para casa. O paciente em parada cardiorrespiratória é um paciente difícil de voltar. E é um paciente que, se volta, nada garante para mim que ele não pode parar de novo, né? E é um paciente também que, se ele para de novo, nada garante para mim, e ele volta de novo, nada garante para mim que esse paciente ele não vai ter alguma sequela neurológica depois, tá bom? Então, a parada cardiorrespiratória é tudo que a gente tem que evitar, tá? Dentro do possível, em qualquer trauma, a gente tem que evitar. Eu não sei se a Magna está aqui hoje. A Magna está aqui, gente, na sala hoje? Acho que não. Acho que não, né? A Magna deu um exemplo, né? Há umas 4 aulas aí atrás, que ela falou daquelas vítimas que ela atendeu na rodovia e que acabou que uma vítima que ela achava que estava bem acabou parando, né? Entrou em parada cardiorrespiratória. E a vítima que estava mais grave, que foi a que ela achou que merecia o atendimento naquela hora, de acordo com a classificação que ela fez, e ela fez correto, ela acabou perdendo essa vítima e a outra entrou em parada cardiorrespiratória. Então, claro que quando a gente está com um número maior de pessoas para socorrer as vítimas, né, a gente tem que pensar nisso, porque todas as vítimas que sofrem um trauma são vítimas que podem piorar. Né? São vítimas que, às vezes, elas levantam, elas contam para você o acidente, elas te explicam o que aconteceu, elas vão para o hospital conversando e chega no hospital, ela morre porque ela estava com hemorragia interna. Então, sempre, tá? Sempre. Uma vítima de afogamento é uma vítima que não é diferente de todos os traumas que nós ouvimos até agora. É uma vítima que toda a atenção em cima dela ainda é pouco. Tudo bem, gente? Então, até aqui, em relação à classificação do afogamento, alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Tá ok. Tudo bem, por Professora, enquanto. Oi? procurar no Google o nome das manchas cadavéricas, aí ele me deu o nome de livor mortis. Isso mesmo. Aí mesmo. eu comecei a ver foto de cadáver, que, nossa, tem tanta coisa horrível. Tem.
É triste mesmo. Mas obrigada, viu, Evelyn? Bom, falando aí da fisiopatologia, então, do afogamento, né? Então, inicialmente, ocorre a aspiração de pequena quantidade de água, levando imediatamente, né, a um laringoespasmo e uma apneia voluntária por aproximadamente 2 minutos. Na verdade, isso que acontece é uma proteção que o nosso organismo faz para evitar que a água entre. Porém, por outro lado, a gente tem uma diminuição de O2. Eu tenho uma apneia, né? Aí eu tenho um laringoespasmo que fecha para que a água não entre. E aí eu tenho uma concentração de CO2. Então, em seguida, ocorre a deglutição da água, devido ao pânico, movimentos desordenados, na tentativa de atingir alguma superfície, né, para se agarrar ali a ela, agitação e confusão causados pelo aumento da hipóxia, então aí eu tenho uma concentração muito grande de CO2, né, com período de duração de 1 a 2 minutos. Após isso, ocorre o afogamento úmido, né, que é o relaxamento laríngeo e a aspiração do líquido, aumentando a hipóxia, resultando em edema pulmonar. E aí começa, então, a classificação do afogamento. E aí o paciente pode apresentar secreção rósea, o paciente pode apresentar parada respiratória, parada cardiorrespiratória, né? E assim sucessivamente. Então, os aspectos clínicos mais alterados no afogamento é o fator neurológico, com alteração do nível de consciência, confusão mental, agitação, confusão e encefalopatia hipóxica, né? Então, o que a gente tem que pensar, como eu falei agora durante a classificação, é que o paciente, né, a vítima de um afogamento, é uma vítima que ela traz grandes alterações neurológicas para mim, né, para o socorrista, para o hospital, né, para a equipe hospitalar. Então, é um paciente que eu não posso simplesmente achar... Oi? Não sei se é uma pergunta boba, mas eu fiquei muito em dúvida nisso. Uma pessoa que ela se afoga, por exemplo, ela se afogou com a própria saliva, ela entra dentro dessa estatística de afogamento com as mesmas diretrizes? Não. Bom, geralmente quando isso acontece é por engasgo, né? Então, geralmente quando a pessoa afoga, às vezes acontece, a gente está falando engasgar com a própria saliva, né? E tosse, que é um reflexo natural de defesa do nosso organismo, dos brônquios, né? E a gente volta. Geralmente, quando a pessoa está comendo alguma coisa e acaba se afogando com aquele alimento, aí entra na parte de engasgos, né? Aí ele é classificado como engasgo. É isso? Respondi isso? Wallace, eu respondi. Wallace? Estou ouvindo. Seu áudio está ruim hoje. Você entendeu o que eu respondi? Era isso? Eu entendi o que você respondeu, mas eu digo assim, quando uma pessoa vem a óbito e ela não consegue voltar, porque geralmente quando a gente engasga, vê aquele momento da tosse e a gente volta. Mas quando ela vem a óbito, ela entra na estatística? Olha, eu não conheço nenhum caso de óbito por afogamento por engasgo com a saliva, se for só a saliva. É isso que eu estou falando, que desconheço literaturas que falam sobre isso, mas conheço literaturas, né? Tem literaturas que falam sobre o engasgo. Aí sim, se for o engasgo, por exemplo, com pão, o engasgo com frango, que é muito comum isso acontecer, chegar paciente assim. Agora, eu tô aqui conversando com vocês e engasguei com a saliva. Agora, se eu tô com uma bala na boca, por exemplo, né? Aquela bala soft lá, quando eu era criança, que era para matar as crianças, né? Então, tô lá chupando uma bala, engasgo com aquela bala. Não entra em afogamento, entra em engasgo. Deu para entender? Os demais conseguiram entender o que nós estamos conversando? Obrigado, professora. Entendi, sim. De nada. Sim, você falou a diferença entre afogamento e engasgo. Deu para entender. Isso, exatamente. Bom, então, alterações pulmonares, né? Então,
tosse, taquidispneia, uso de musculatura acessória, apneia, murmúrios vesiculares diminuídos, presença de ruídos adventícios com estertores, sibilos e roncos, espuma rósea pela boca e nariz, expansibilidade diminuída, cianose, saturação de oxigênio baixa, pressão parcial de oxigênio, a PA2 baixa, e retenção de gás carbônico. Gente, tudo isso que está aqui, para vocês entenderem melhor, eu vou pedir mais uma vez, claro, eu vou explicar, mas só para quando a gente falar disso, vocês não ficarem perdidos, porque eu sei que tem muita gente que não é da área. Então, por favor, vejam os vídeos lá da Alba, que eu mandei lá no início, a gente ainda estava em sala de aula, não era, Evelyn? Ou não? Acho que já estava tendo aula online. Que eu pedi para vocês verem o exame físico da Alba, que lá vocês vão ouvir. Ela fala lá o que são ruídos adventícios com estertores, com sibilos, o que são roncos, tá? E eu também disponibilizei para vocês uma aula de gasometria, lembram disso? Que explica o que é PA2, PaO2, o que é CO2, lembram disso? Sim. Tá, então tá bom. Então, essas são todas as alterações pulmonares. Agora, responda uma coisa para mim. Vocês conseguem, lendo aqui o slide, vocês conseguem imaginar que cena terrível que é essa, você vê um paciente apresentando tudo isso? Sim, gente? Deve ser agoniante, eu nunca vi, mas deve ser, imagino. Exatamente. Deve ser horrível. Exatamente. Então, assim, se de repente a gente engasga, né? Eu vou dar o exemplo que o Wallace perguntou. A gente engasga com a saliva e a gente fica lá sei lá, segundos sem conseguir respirar, a gente já entra em desespero. Então, imagina um paciente apresentando tudo isso. E é difícil para a gente também, né? A gente, como profissional da saúde, você vai lá, você faz, você resolve a situação, né? Mas depois, se a gente parar para pensar, é uma situação muito complicada. E é por isso que muitos profissionais da saúde acabam ficando doentes também, né? Eu falei agora das alterações pulmonares, e aí trazendo um pouquinho da nossa realidade de agora, por exemplo, o COVID, né? Que o paciente tem graves alterações pulmonares, né? Saindo só um pouquinho do afogamento, eu já volto de novo. O paciente tem graves alterações pulmonares, e aí a gente estava falando hoje sobre o protocolo do corpo, né? De preparar o corpo do paciente com COVID positivo, ou suspeita de COVID. Que além de todo o tamponamento que a gente tem que fazer, a gente depois tem que embalar o corpo, né? É indicado, né, que se embale o corpo aquele plástico. Gente, como chama aquele plástico que a gente usa para cobrir, às vezes, comida, essas coisas? PAC, lá, esqueci o nome. Val, me Filme ajuda. transparente. Quê? Anito. Brincadeira, filme? O É aquele filme. papel filme. Isso mesmo. Então, imagina a cabeça dos profissionais da saúde tendo que fazer isso. Imagina os profissionais, a cabeça, né, dos profissionais da saúde tendo que atender um paciente nessa situação aqui. É difícil, gente, né? É complicado. Então, a gente tem que fazer realmente por onde prevenir, para que a gente também não tenha que passar por essa situação. Bom, aí nós temos, além das alterações pulmonares, as cardiovasculares, né? Então, a gente tem arritmia, espasmo coronariano, baixo débito cardíaco e isquemia cardíaca. As alterações hidroeletrólicas, né? Então, hemoconcentração, hipoproteinemia, então, hemodiluição, hemólise, distúrbios de eletrólitos, principalmente o potássio. E aí é bem complicado, né? O nosso coração é uma bomba de sódio e potássio. Então, tem que estar muito bem, funcionando muito bem, né? As duas coisas, para que o coração consiga funcionar da forma correta. Alterações renais, então, diminuição de fluxo renal, hemólise, insuficiência renal aguda. E aí, esse paciente pode entrar numa situação grave renal, precisar de hemodiálise. Pode chegar até a perder o rim, né?
ou ser um renal crônico aí. E aí os exames complementares para a avaliação do paciente devem ser o raio-x de tórax, a gasometria arterial, eletrólitos, hemograma completo e função renal. Gente, quando eu peço para vocês lerem o que geralmente eu mando, tipo gasometria arterial, né? A gente já falou um pouquinho também sobre exames laboratoriais em outra aula. É porque o enfermeiro ele precisa entender isso. O enfermeiro ele precisa entender de uma gasometria arterial, e eu falo isso já há bastante tempo para vocês. O enfermeiro precisa entender de um hemograma, né, quando ele dá alterado ou não, de um raio-x de tórax, né, de um exame de função renal, porque o enfermeiro ele está ali junto com a equipe multi. Se o enfermeiro não tem conhecimento disso, ele não vai saber debater caso com ninguém da equipe. E aí entra dentro da nossa aula da semana passada, quando a gente falou dos campos de atuação. E aí eu falei para vocês, conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de vocês. E se você tem conhecimento, você tem argumento, certo? Então, se você sabe, né, como debater, se você conhece esses exames, se você sabe o que tem que ser feito para esse paciente, você também dá uma sobrevida para ele. Ah, doutor, ó, já colhi aqui a gasometria, tá bom? Ó, deu alteração na gasometria, vamos repor isso, vamos tirar isso, vamos diminuir isso, aumentar isso, enfim. Né, o que que a gente vai fazer agora? Olha, função renal alterada, e aí? Chamo o nefro para avaliar, posso chamar? Eu tô chamando, sabe? Então, olha o raio-x dele, como que tá. Ah, daqui a pouco, olha, não, doutor, olha, tá grave, olha aqui. Né? Olha a ausculta dele tá com ronco, tem sibilo, olha, provavelmente um edema aí agudo de pulmão, né? Vamos chamar o torácico, não sei se tem que fazer alguma coisa. Então, assim, a gente precisa estar bem ativo na equipe multi. A gente precisa entender do que a gente precisa pedir para esses tipos de pacientes, né? Esses pacientes graves, esses pacientes que chegam em urgência e emergência, para que a gente também consiga dar uma maior sobrevida para eles. Certo, gente? Tudo bem até aqui? Sim. Pro, eu queria entrar no assunto que você começou falando de artigo científico. Inicialmente, eu odiava ler. Assim, eu não gostava mesmo. Não vou falar que até hoje eu gosto. Mas, enfim, eu, no momento, estou entendendo a importância que é. Eu tenho um perfil profissional no Instagram que eu falo um pouco sobre a rotina que eu vivo, sobre mundo obstétrico, que é o que eu gosto, e assim, para mim ter argumentos para falar, para poder postar coisas reais e verídicas, eu tenho que ter embasamento científico, apenas isso. Então eu tenho bastante noção lendo isso e podendo vendo, argumentar apenas com isso, não somente a vivência. E eu tô achando muito interessante. Eu não gostava, mas eu tô vendo como é importante a gente ter esse conhecimento por artigo científico e poder se embasar, ter esse respaldo. Que legal, Bia. Fico muito feliz. Obrigada por você compartilhar. Fico muito contente de ouvir isso, porque, na verdade, isso é uma coisa que você aprende a gostar. Porque aí, por exemplo, você tem que falar sobre parto natural. Mas como que eu vou falar se eu não tenho muito argumento? Só a minha prática, eu preciso de coisas além. O que que tem de novo hoje, né? Quais são os cuidados? Então, principalmente quando você fala de coisas que você gosta, fica mais fácil, né? Então, conhecimento, gente, nunca é demais, tá? Tem gente que tem memória fotográfica, leu uma vez, aquilo fica gravado o resto da vida. Eu não tenho. Então, eu procuro sempre estar lendo, sempre, né? Às vezes eu li alguma coisa, aí alguém me pergunta, eu falo, já li sobre isso, mas não lembro agora direito. Aí eu vou lá, pesquiso de novo para relembrar. Mas o que é importante, né? O que eu sempre falo para vocês. Então, recebi um paciente igual esse. Olha, eu sei que é um paciente grave. Eu preciso entender isso, gente. Eu preciso, como enfermeiro, já deixar o meu setor preparado, porque é um paciente que precisa ser entubado muitas vezes, é um paciente que pode apresentar complicações graves. Eu preciso já saber que o médico não precisa pedir uma gasometria arterial para eu poder ir lá e colher, né, e coletar essa gasometria. Eu já vou lá, já coleto essa gasometria, já chamo a moça do raio-x para vir fazer o raio-x no leito, né, se for o caso.
Já fico atenta aos resultados laboratoriais, porque quando você não tem essa visão, quando você não tem o conhecimento do paciente grave, você não vai se importar com isso. Entubou o paciente, tá bom, tá bom, tá entubado, tá bem. E não é assim. É um paciente que eu posso perder ele de uma hora para outra, assim como qualquer outro tipo de paciente de trauma, tá bom? Tudo bem, gente? Sim. Ok, Bom, professora. Ok. Então, de acordo com o protocolo de suporte avançado de vida, né, no Brasil 2014, após a retirada da vítima da água, deve-se, então, realizar a avaliação primária com ênfase para o estabelecimento do grau do afogamento. Então, a gente tem que classificar, né? Grau 1. Consciente, ausculta pulmonar normal e presença de tosse. Gente, só fechar minha janela aqui, tá um vento frio. Só um minuto. Pronto. Então, grau 2, né? Consciente, ausculta pulmonar com estertores de leve até moderada intensidade, ó. Mais uma vez, tá vendo, ó? Ausculta pulmonar com estertores. Deem uma olhadinha lá em exame físico, tá bom? Grau 3, então, consciente, edema agudo de pulmão sem hipotensão. Grau 4, consciente, edema agudo de pulmão com hipotensão. Grau 5, inconsciência em parada cardiorrespiratória. E grau 6, inconsciente em parada... Desculpa, o 5 é parada respiratória e o grau 6, inconsciente em parada cardiorrespiratória. Então, quando eu faço essa evolução, quando eu consigo entender, né, a classificação desse paciente, eu tenho que começar com as minhas intervenções. Então, realizar a avaliação secundária, monitorizar a oximetria de pulso, estabelecer a conduta para o grau encontrado, conforme indicado abaixo. Então, grau 1, tranquilizar e orientar o paciente. Grau 2, oxigenoterapia em baixo fluxo e transportar para o hospital. Grau 3, oxigenoterapia em alto fluxo, né, por máscara facial ou via aérea avançada e transportar ao hospital. O indicado é o paciente com a classificação de afogamento em grau 3, que ele já receba uma via avançada, uma via respiratória avançada, ou seja, que ele seja entubado, tá? Então, grau 4, oxigenoterapia em alto fluxo por máscara facial ou via aérea avançada, reposição volêmica, considerar a infusão de droga vasoativa para melhorar a perfusão tecidual e transportar ao hospital. O grau 5, então, atender conforme protocolo de parada respiratória, né, no suporte avançado de vida. Em caso de retorno da respiração espontânea, seguir conforme orientações de grau 4, né, então aí entubar paciente, reposição volêmica, entrar com droga vasoativa para que esse coração continue lá bombeando, né. Grau 6, atender conforme protocolo de parada cardiorrespiratória no suporte avançado de vida. Então, já dá, pela classificação do afogamento, a gente consegue imaginar, né, qual a gravidade aí desse caso. Então, no quinto, né, controle da hipotermia. Então, retirada das roupas molhadas. Professora, Oi? o grau 5, que é o penúltimo grau mais grave, ele com certeza ele vai evoluir para o grau 6, né? Que começa a parada respiratória, depois a cardiorrespiratória, né? Dificilmente, assim, acontece do paciente entrar numa parada respiratória e não evoluir para cardíaca, acontece. De ofertar oxigênio para ele, né? E ele conseguir voltar, sem fazer a massagem. Mas, na maioria dos casos, ainda mais falando de um afogamento, provavelmente ele vai evoluir para o grau 6. Tá bom? Bom, então aí no controle da hipotermia, eu tenho a retirada das roupas molhadas, né? O uso das mantas térmicas ou outros dispositivos para aquecimento passivo, né? Geralmente nas urgências e emergências tem as mantas térmicas, precisa ter, né? As mantas térmicas. Quando não tem, então, soro aquecido, né? Coberto, outros meios de aquecimento dessa vítima. Então, realizar a mobilização cuidadosa, né, e considerar a necessidade de imobilização adequada da coluna cervical, troncos e membros. Olha que complexo que é, né?
E olha como o trauma, ele entra praticamente em todos os acontecimentos que chegam na urgência. Pessoal, fechem os microfones, por favor. Então, prestem atenção como o trauma, geralmente, ele abrange todas as ocorrências em urgência e emergência, né? São pacientes que podem sofrer qualquer tipo de trauma. Então, eu sempre tenho que estar preocupada no paciente que chega para mim, na imobilização, né? Esse paciente eu preciso assegurar esse paciente que se ele ficar bem, né, se der tudo certo, ele não vai ter nenhum dano aí na coluna, né, ficar sem andar, ficar paraplégico, enfim, tá bom? E aí, gente, olha, o que tem em todas as nossas matérias, a SAI, a sistematização do atendimento de enfermagem é de extrema importância, precisa ser feita, tá bom? Então, os diagnósticos de enfermagem mais comuns no afogamento são troca de gases prejudicada, padrão respiratório ineficaz, hipotermia, né, desobstrução das vias aéreas. No atendimento intra-hospitalar, aí qual deve ser a conduta profissional da enfermagem, né? Então, admitir o paciente, realizar a avaliação primária e secundária, realizar a monitorização de multiparâmetros, né? Posicionar acesso venoso periférico e coleta de exames laboratoriais. Isso, gente, não tem nem que ficar esperando. O paciente chegou, isso já tem que estar acontecendo. Então, monitorização desse paciente, né? Fazer a avaliação, coletar exames, uma gasometria, pegar um acesso periférico, enquanto eles decidem o que eles vão fazer, se passa um central, se não passa, eu tenho que entrar com drogas para esse paciente, né? Claro que quando eu falo entrar com drogas, eu preciso que o médico solicite isso, mas eu já deixo tudo preparado. Então, realizar uma coleta de gasometria arterial, instalar uma oxigenoterapia de acordo com o nível de consciência e grau do afogamento, né? Conforme a orientação médica. Aspirar vias aéreas se necessário, então já tenho que estar com o meu painel funcionante, né? Tudo preparado bonitinho. Manter aquecimento da vítima para que não ocorra a hipotermia, estar sempre atento. Então, avaliar, né, nível de consciência, avaliar a frequência cardíaca e ritmo, fazer um controle de frequência respiratória, padrão e saturação de oxigênio. Eu tenho que lembrar que é um paciente que ele teve uma quantidade de CO2 muito grande circulante no organismo. Então, eu preciso estar atento que esse meu paciente ele pode apresentar uma parada respiratória ou cardiorrespiratória a qualquer momento. Atentar-se à temperatura, atentar-se à pressão arterial, encaminhar paciente para realizar exames de imagem ou, né, dependendo do hospital, se tem o exame de imagem, vai até a sala de urgência, porque é uma prioridade. Auxiliar o médico em procedimentos invasivos, realizar a sistematização da assistência de enfermagem, sempre. O que vai garantir que você realmente atendeu, o que vai provar que você realmente atendeu aquele paciente da forma como você deveria atender, é a sua sistematização do atendimento de enfermagem. Porque a SAI é o seu documento legal, que você realmente atendeu o paciente da forma como deveria, que você realmente fez tudo isso que está descrito aqui. Tudo bem, gente, até aqui? Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida em afogamento? Para mim, tudo bem. Essa aula está muito completa, gostei. Ai, que bom. Fico feliz. Bom, aqui eu deixei uma situação, um problema para vocês. Amanhã a gente tem uma aula, certo? Certo. Amanhã vocês vão me dar a resposta disso aqui. E eu vou deixar um estudo de caso real com vocês. E aí, no estudo de caso, eu deixei algumas perguntas já do que eu quero que vocês me respondam, tá bom? Então, nesse aqui eu tenho assim. Eu sabia que isso ia acontecer, senão não é a professora Eliane. Pois é. Já estava com saudade, porque semana passada eu não deixei nenhum estudo de caso, já estava com saudade de deixar estudo de caso para vocês. Pois é, eu fiquei até em dúvida saber se era você mesmo que estava lá. Bom, vamos lá. Então, ó, Márcia, enfermeira, estava de plantão no SAMU, quando recebeu um chamado de uma vítima, né, aqui, ó, de 2 anos, uma vítima de afogamento de 2 anos, tá? Um chamado que uma criança de 2 anos, deixa eu arrumar aqui, gente,
Senão vai me dar aqui... Só um minutinho. Vocês estão me vendo agora, né? Sim. Sim. Deixa eu arrumar aqui, senão eu vou ficar impaciente com isso aqui. Professora, você falou que eu estava todo arrumado, mas você está toda maquiada, brincão, olha só. Tá toda, né? Coisa mais linda. É, porque na aula não dá para fazer isso, né? A gente tem laboratório, né? A gente tem laboratório depois. Pessoal, conseguem ver minha tela agora? Sim. Tá. Sim. Vamos lá, vamos ver se consegue. Márcia, enfermeira, estava de plantão no SAMU quando recebeu um chamado de vítima de afogamento de 2 anos. O salva-vidas viu esse acidente e pulou na água para fazer o resgate. Ao chegar no clube, qual será a conduta no atendimento à vítima em grau 2 de afogamento? Tá? Então, né, vocês têm que lembrar, então, que o salva-vidas fez o resgate dessa criança de 2 anos. E aí vocês têm que pensar no cenário como um todo. Um monte de gente que vai estar lá, né, os pais em cima, todo mundo em cima. E quando você chegar lá como enfermeiro, qual vai ser a sua conduta? Então, você vai classificar, você já classificou, né, aqui nessa situação, você já classificou esse atendimento em grau 2, certo? Então, a vítima de atendimento grau 2 de afogamento. Qual vai ser a sua conduta como enfermeiro? Não esqueçam que quando a gente fala de conduta de enfermeiro, eu não posso esquecer da SAI. Então, eu não posso fazer um atendimento e não ter uma SAI ali, certo? Então, eu tenho que ter meu diagnóstico de enfermagem para essa vítima. Então, vocês vão colocar aqui o que vocês fariam com a vítima de grau 2 e quais seriam os diagnósticos de enfermagem que vocês fariam para essa criança em grau 2. Não esqueçam também que ela é uma criança, tá bom? Então, façam os diagnósticos de enfermagem pensando que ela também é uma criança. Deu para entender, gente? Sim. Ok, então... Você quer diagnóstico do Nanda também ou não? Do nada. O diagnóstico sempre é a Bia, né? Bia. Isso. Sempre que vocês forem fazer os diagnósticos, são diagnósticos do Nanda, que são os diagnósticos de enfermagem, tá bom? Ô, Bia, cadê a Camila por falar nisso? Vou dar uma olhada aqui no grupo, peraí, perguntar dela. Quanto diagnóstico? Quantos você achar necessário, viu, Diego? Pensa que a SAI é o que te respalda. Que a SAI é o que vai realmente provar que você deu uma assistência para aquela criança. Então, eu não vou dar número de diagnóstico, porque eu quero ver vocês, como vocês fariam isso. E aí, amanhã eu vou pedir, se preparem que amanhã eu quero ver todo mundo na tela, tá bom? E aí, vocês vão falar para mim os diagnósticos, certo? Bom. Ok. Então isso não é para enviar para você, a gente só vai discutir em aula amanhã? A gente vai discutir na aula amanhã, mas vocês mandam para mim pelo AVA. Porque isso aqui vai valer como pontuação para vocês. Foi bom você perguntar isso, Val. Então, amanhã a gente vai discutir em sala de aula, mas vocês vão mandar para mim pelo AVA. Certo? Certo. Tá. Então, gente... Professora, eu perguntei pela Camila, ela falou que ela não está muito bem. Acho que ela está com enxaqueca, tá bom? Tá bom, obrigada, viu, Bia? Vocês conseguem me ver agora, né, na tela? Sim. Tá. Pessoal, então, aproveitem aí, né, que seriam, então, 2 aulas práticas, e tentem resolver isso já, porque amanhã fica na correria, vocês vão trabalhar, tudo, e aí acaba não dando muito tempo. E eu quero que vocês me respondam, então, esse estudo de casa amanhã, tá bom? Tá bom. Então, tá. Então, alguém quer tirar alguma dúvida? Tudo bem até aqui? Ficou com dúvida em relação à matéria? O Felipe tá aqui, tá quietinho hoje. Tudo bem, Felipe?
Oi, professora, tudo bem? Entendeu a matéria? Tudo bem até aqui? Desculpa, eu cheguei atrasado, eu saí atrasado do plantão, desculpa. Ah, imagina, mas conseguiu entender? Consegui. Achei muito interessante e achei bom que o enfermeiro pode fazer muitas coisas no atendimento. Exatamente, pode mesmo. Que legal. A Lucélia, a Aline, cadê vocês? Tô aqui. Cadê a Aline? Eu tô fanha, meu nariz trancado. Pelo amor de Deus, não é Covid não, né? Ih, acho que é. Ah, professora, eu vivo Ainda bem que eu todos assisto os a aula dias, de eternamente. máscara. Gente, por favor, se cuidem, tá bom? Professora, vem cá, eu passei por isso já, viu? Acho que eu já não pego mais esse trem, não, porque eu já tive tosse, dor no peito, gripe, tosse, espirro, e tô normal, viu? Então, agora eu tô de boa. Wallace, o que você já não teve, né? Você tem tudo, meu. Fazer, né? Eu só sei que eu assisto as aulas com máscara para não pegar de ninguém. Tá certo, Val, melhor assim. Nesse caso, foi sua máscara. O chá da vovó, aquele chá de gengibre. Pessoal, então eu vou encerrar nossa aula por hoje, tá bom? Amanhã, então, eu vou ver todos vocês aqui na tela, para a gente discutir, então, esse estudo de caso. E amanhã eu passo outro estudo de caso. Então, eu vou postar a nossa aula no AVA, a aula de hoje. E amanhã, depois da aula, eu posto, então, o nosso estudo de caso de amanhã. Tá bom? Tá bem. Então, gente, bom descanso para vocês. Fiquem com Deus, tá? Então, até amanhã. Beijo. Vou parar a gravação, tá bom? Beijo, boa noite. Fique com Deus também. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite a todos na sala.